Fala comigo, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vitória importantíssima do Flamengo ontem, não foi não, galera? O Flamengo venceu do Cuiabá por 2-0 e deu um salto na tabela de classificação, né? Acabou indo aí saindo de 16º para a nona colocação. A gente sabe que ainda tem alguns jogos, né, para serem realizados na rodada, mas assim, por exemplo, Palmeiras ainda joga, né? Palmeiras vem numa sequência muito boa, né, galera? Nos últimos 5 jogos, eles venceram 4, empataram só um jogo. Hoje eles jogam contra o Atlético Goianiense em casa, né? O Palmeiras jogando em casa. Então, é, vai ser difícil de segurar essa arrancada que o Palmeiras está tendo aí, essa sequência que o Palmeiras está tendo no campeonato, né? Mas vamos secar, né, galera? Não custa nada. Mas tiveram jogos interessantes, por exemplo, o Atlético Mineiro empatou, né, o seu jogo contra o Ceará. E o Flamengo ficou a 3 pontos aí do Atlético Mineiro. Então, o campeonato tá no início, né? Se aproximando aí de um terço da competição, mas é, de qualquer forma é importante o Flamengo começar a engrenar, né, galera? A ter uma sequência de vitórias que é para poder buscar o Palmeiras. Não pode perder o Palmeiras de vista, que já está com 22 pontos, ou seja, ainda existe uma diferença, mesmo o Palmeiras ainda tendo um jogo por fazer, a diferença de 7 pontos em relação ao líder, né? Então, assim, o Flamengo tem um jogo importantíssimo no final de semana contra o Atlético Mineiro. Aliás, o Flamengo tem 2 jogos, né, com o Atlético Mineiro, um pelo Brasileiro, outro pela Copa do Brasil, né, o primeiro jogo, o jogo de ida, né, da Copa do Brasil, e 2 jogos lá no Mineirão. Então vai ser esse sim a gente pode considerar um grande teste, né, é, é, desse trabalho que está se iniciando aí do Dorival Júnior. Né? O Flamengo tem a sua primeira decisão, vamos dizer assim, a primeira decisão do Dorival Júnior, né, à frente do Flamengo, vem aí contra o Atlético Mineiro, que não vem bem, é verdade, né, mas é uma equipe muito qualificada, né? Tem grandes jogadores, como por exemplo o Hulk, o próprio Cannon. Então, assim, tem jogadores que desequilibram, né, galera? Então, eu vejo esse jogo, eu vejo como um ponto ali para a gente medir como é que está essa melhora do Flamengo, esse desempenho do Flamengo, né? Porque o Cuiabá, apesar da equipe do Cuiabá ter criado problemas para algumas equipes, né? Por exemplo, o Corinthians, né? O Cuiabá venceu do Corinthians, é, é, mas é uma equipe que todo mundo esperava que o Flamengo fosse vencer, não é mesmo, galera? O Flamengo tinha a obrigação de vencer essa partida por todos os motivos que a gente inclusive comentou no vídeo de ontem. Mas falando um pouquinho sobre esse jogo, né, Flamengo e Cuiabá, a gente já pôde observar algumas mudanças de postura na equipe, não é mesmo? O próprio Gabigol saindo menos da área, né? Ficou mais ali entre os zagueiros, né? Se movimentando entre esses zagueiros, então servindo de opção para o Arrascaeta, que é um jogador inteligentíssimo, né? E sabe fazer muito bem essas triangulações, essas infiltrações. Ontem a gente viu o Flamengo fazendo infiltrações na defesa do Cuiabá. O que eu me lembro aqui, pelo menos em 3 momentos. Né? O primeiro, a gente colocou uma bola na trave com Everton Ribeiro, saiu na cara do goleiro, e aí ele chutou, aliás, um gol que não se perde em Everton. Um gol que não se perde. O próprio goleiro do Cuiabá já estava caindo para um canto, só que você chutou muito em cima dele, então deu tempo dele esticar o braço e ainda espalmar. A bola bateu na trave, mas foi um lance, uma jogada que o Flamengo costumava muito fazer, né, e tem deixado de fazer nos últimos jogos, especialmente com o Paulo Souza. Né? É, Depois disso, a gente ainda teve um outro momento também com com o próprio Gabigol, né? Que aí ele fez o gol, foi a jogada do gol, né? O Arrascaeta deu um bolão para ele, ele correu por trás do zagueiro e finalizou, jogo um gol muito parecido com o gol que o Flamengo fez contra o São Paulo,
se eu não me engano, na segunda ou na terceira rodada, né? Então, assim, olha quanto tempo o Flamengo não faz esse tipo de jogada, né, galera? E depois o Flamengo ainda teve uma outra oportunidade com o Gabigol também, a Arrascaeta servindo novamente o Gabigol, só que ele de cabeça acabou meio que recuando para o goleiro, né? Mas é o Flamengo já mudando um pouco essa postura, né, galera? Esse time tem potencial para performar muito mais do que vinha fazendo, né? E o jogo de ontem, o Flamengo ganhou de 2-0, mas não foi só a vitória, apesar de que a vitória ontem era uma situação fundamental para o Flamengo, independente de performance. O Flamengo precisava vencer o jogo de ontem, porque senão você já acaba afastando demais. O Palmeiras joga hoje, se vence, já abriria de uma diferença que já estava de 10, poderia abrir 13 pontos. Então, querendo ou não, o resultado era mais importante ontem, mas o Flamengo já mostrou uma mudança de postura também, demonstrou desempenho, né? O Flamengo performou e poderia ter vencido esse jogo de ontem até por mais, né? O Flamengo colocou duas bolas na trave, lances cara a cara com o goleiro, então poderia inclusive num desses lances ocasionou a lesão do Bruno Henrique, né, galera? Que acabou se machucando e vai fazer exames, a gente não sabe, não tem informação de qual foi o resultado do exame do jogador, mas mas foi uma entorse, né, no joelho. Então, se entorse no joelho, você já imagina que, no mínimo, o cara vai ficar uns 45 dias fora. 30, 45 dias, né? No máximo, se for uma lesão grave, a gente espera que não, mas aí a gente está falando de 6, 8 meses. É o que eu falo para vocês. Né? Foi o que a gente estava comentando isso ontem, no vídeo de ontem. Né? O Flamengo ele precisa ter um elenco. Não adianta você ter um bom time. Não adianta você ter só os 11. Porque os onze eles vão te levar a algumas vitórias, mas dificilmente esses jogadores vão conseguir jogar a temporada inteira. Entendeu? Futebol é contato, então acontece dos jogadores se machucarem. E olha a situação do Bruno Henrique, que a gente espera que não seja grave, né? Mas ontem mesmo nós falamos sobre isso. Quem é o substituto? O Flamengo não tem um substituto pro Bruno Henrique. Tem algumas posições do Flamengo que a gente não tem. Você vê que você troca e o time cai de rendimento. Exemplo, Arrascaeta. Né? Quem é que vai substituir o Arrascaeta? A gente não tem esse jogador. Né? E aí eu estava pensando sobre esses lances, né, de infiltrações que o Flamengo andou fazendo e peguei os últimos gols que o Flamengo fez e tal, nesse tipo de situação. E aí teve uma situação que me chamou a atenção. Que os dois, eu lembro de dois gols que o Flamengo fez nessa transição ofensiva, né, em que o atacante ele infiltra entre os zagueiros, né, para receber a bola. E aí a gente tem dois jogos aí, que um foi contra o São Paulo, né, que a gente até comentou aqui rapidamente, mas contra o São Paulo, que o Flamengo teve aquela jogada do Gabigol no Maracanã, né, que adivinha quem foi que deu a bola para o Gabigol? Foi o Lázaro. Outra situação também contra o Atlético Mineiro, na Supercopa. Quem deu a bola para o Bruno Henrique sair na cara lá do goleiro, né, e fazer o segundo gol do Flamengo foi o Lázaro também. Então, assim, o Lázaro, ele tá acostumado a jogar nessa função, né, de meia. Então, por que não pensar nesse jogador para, em alguns momentos, substituir o Arrascaeta quando o Arrascaeta não puder jogar, né? Eu acho que pode ser uma alternativa. O Lázaro, ele não é ponta, entendeu? Ele não é muito menos ala, não é a função desse jogador, entendeu? Ontem, pessoal, eu vi o Bruno Henrique saindo e os próprios comentaristas falando, tem que colocar o Lázaro no lugar do Bruno Henrique, mas cara, não é a função do Lázaro, entendeu? O Lázaro, ele atua mais como parecido com a Arrascaeta. Entendeu? É um jogador que joga com a cabeça erguida. Ele não é para ficar isolado lá na ponta esquerda ou na ponta direita. Entendeu? Você perde um bom recurso para poder criar para você. Entendeu? Para te dar alternativas de jogo. Você isola o jogador e você só vai ter momentos,
né, com esse jogador que não é um velocista, entendeu? Apesar de ser um garoto novo, o Lázaro não é um velocista, entendeu? Ele é um jogador para pensar o jogo. Então o Flamengo pode pensar nele, o Dorival, né, olhar esse jogador de repente como uma alternativa ao Arrascaeta, já que está muito difícil, como a gente falou, de trazer o Enzo Fernandes, né, galera? Eu já li aí situações que até o Real Madrid já está monitorando o atleta, então é possível de pintar uma proposta. Li também que o próprio diretor executivo do Benfica ele veio para o Rio de Janeiro para fechar o negócio, inclusive com o Everton Cebolinha, né? Fechar essa negociação do Everton Cebolinha entre Flamengo e Benfica, né? Everton Cebolinha. Então, provavelmente já vai sacramentar essa venda aí do jogador. É, está em 13 milhões de euros, 13 milhões e meio, né, de euros, mais aditivos, que deve chegar a 16 milhões de euros, como disse aí o Caê Mota. Mas o diretor executivo do Benfica, ele veio para a América do Sul não só para fechar esse negócio com o Flamengo. Ele veio também para tentar fechar uma negociação com o Enzo Fernandes, né? Que é a alternativa aí do Flamengo de contratação, de reposição de elenco, de enfim. Como eu falei para vocês, são jogadores, ele e o Everton Cebolinha, jogadores que vêm, se viessem, né? O Everton Cebolinha praticamente fechado. Mas o Enzo Fernandes, se viesse para o Flamengo, são dois jogadores que disputam titularidade no Flamengo, entendeu? Então, assim, é para tirar o quarteto mesmo da zona de conforto, como a gente conversou. Mas, por exemplo, essa questão do Bruno Henrique ter se machucado, né? É, a gente hoje nós não temos um substituto para o Bruno Henrique. Vitinho não está jogando bem, né? Dentro do elenco do Flamengo, Vitinho não está jogando bem. O Lázaro, eu não acho que seja a função. Tem jogado nessa posição, mas na minha opinião não é a dele. Não é a dele. Eu vejo ele mais como exercendo a função do Arrascaeta do que propriamente jogando de ponta esquerda ou de ponta direita, tá? E aí a gente tem o Vitinho, que não está em boa fase, além de ter ficado muito tempo parado, muito tempo machucado. O Vitinho ele é um cara desligado, né? Se você parar para analisar os jogos do Vitinho pelo Flamengo, né? Foram raras as atuações em que ele realmente entrou e convenceu. Então, assim, não dá para você viver de lampejos de um jogador que já está com o Flamengo há 4 anos. Né? O contrato do Vitinho se encerra no final desse ano e a probabilidade de não ser renovado é muito grande. Eu não renovaria. Mas não é por pinimba com o jogador, não é nada não, é por questão dos números do atleta. Eu acho que você tem que avaliar os números do jogador para saber se ele tem condição de permanecer ou não. Avaliar, por exemplo, o caso do Bruno Henrique, né? 4 anos de contrato. O que ele fez no primeiro ano dele de Flamengo? Então você vai pegar esses indicadores e você vai comparar com o segundo ano, com o terceiro ano dele de contrato e com o quarto ano. E aí sim, você vai tomar a decisão de fechar ou não. São situações que você pode deixar até isso muito claro para os jogadores já no momento que você fecha negócio com ele. Entendeu? Cara, ó, a gente vai estar avaliando a tua performance e para o futuro a gente vai apresentando esses indicadores para você, porque a gente precisa que você atue em alta performance. O jogador tem que ter cobrança, gente. Uma das maneiras de cobrar é mostrando os números, é comparando com ele mesmo. Você entendeu? E o Vitinho, os números dele com a camisa do Flamengo não são convincentes para você renovar um contrato e pagar um salário de 1 milhão. Enfim, não vamos falar de valores aqui, mas independente de valores, né, aquilo que o jogador está entregando não é condizente para permanecer no Flamengo. Né? A gente agradece aí os serviços prestados, mas vamos procurar outras alternativas. Acho que esse é o ponto. Mesma coisa eu falo em relação ao Andrés Pereira. Né? Não está batido o martelo que o Flamengo não vai contratar, né, o jogador, não vai adquirir os direitos econômicos do jogador, mas
em definitivo, né? O empréstimo do Andres vai até o final desse mês. Mas assim, se você parar para analisar, Rafael, mas o Andres ele tem feito bons jogos. Sim, o Andres tem feito boas partidas. Nos últimos 4 jogos, vamos colocar aí. Só que assim, o Andres, você precisa nesse um ano, você precisa analisar os números do Andres, entendeu? Nos momentos decisivos, qual foi o comportamento desse jogador? Então assim, é, se você se apegar aos números, de repente você consegue encontrar por 10 milhões e meio de euros, você consegue encontrar jogadores no mercado que tenham performance até melhores do que a do Andres. Você entendeu? É um jogador muito instável. Você não tem como você dizer nesse um ano de Andres no Flamengo que ele que ele é um jogador estável, né? Que ele é um jogador que mantém uma sequência em alto nível de jogos. Não é verdade. Até porque se fosse dessa forma, né, aquela história do muito bom e do bom. A gente precisa separar isso. O Andras, ele, na minha opinião, gente, não sei qual é a opinião de vocês, deixa o comentário, mas na minha opinião, o Andras ele é um bom jogador. Por quê? Porque se ele fosse muito bom, ele não estaria, ele não serviria só para o Flamengo ou somente para o Brasil, entendeu? Se ele fosse muito bom, ele estaria atuando na Europa. Por que não? Ele poderia estar atuando em qualquer clube do mundo. Vocês concordam comigo? Então por que ele não performou no Manchester? Né? Esse tipo de comparação que eu gosto de fazer. Por que ele não performou no Flamengo? É porque ele não consegue manter essa estabilidade. Né? E aí você precisa avaliar por quanto o cara custa e o que ele vai me trazer de benefícios. Entendeu? Acho que ele não tem condições de permanecer no Flamengo por conta dos números, por conta de tudo que a gente já viu do Andres. Né? O Andres pode ter feito 2, 3 partidas, 4 jogos aí bons, mas antes disso ele ficou um período enorme aí, sem jogando pouco e quando entrava jogando mal, teve até oportunidade no time titular, vacilou contra o Vasco, né? Situação semelhante à questão da Libertadores, que isso ficou marcado, infelizmente, na carreira do jogador, mas contra o Palmeiras na final da Libertadores ele errou e errou também, cometeu um erro semelhante contra o Vasco, né, pelo estadual. Então, na minha opinião, é um jogador instável. A gente não sabe qual é o Andres que vai entrar no próximo jogo. Essa é a verdade. E o Flamengo precisa de estabilidade, o Flamengo precisa de jogadores confiáveis. Tá? E pelo valor do Andres, eu acredito que o Flamengo consiga encontrar no, no mercado. Beleza? É uma questão que eles precisam avaliar, mas a minha opinião é essa. Valeu, galera. Falei demais. Bora para bora curtir aí o nosso esse movimento aí do nosso Mengão. A gente espera que o Flamengo melhore, né? Seja daqui para melhor. Aproveitar o Dorival vai aproveitar com certeza esse tempo que ele tem para capacitar ainda mais essa equipe, né, não, galera? Para que a gente entre aí no caminho das vitórias e continue assim até o final da temporada. Valeu? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Fui!